Olá, boa noite! Boa noite para quem está chegando para mais uma live. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Carol, para quem não me conhece. Vamos hoje falar sobre tamanhos de bolo versus rendimento de bolo, que é um assunto que eu sei que muita gente tem muita dúvida em relação a isso. Então eu resolvi fazer uma live explicando, tirando as dúvidas, mas a gente não vai falar só disso. Vamos falar também sobre bolo versus número de convidados. Aqui eu botei uma pautazinha, né? O valor da fatia, bolo quadrado versus bolo redondo, enfim, vamos ter muito assunto interessante hoje nessa live para sanar de uma vez por todas dúvidas a respeito desse tema, tá? Eu sei que é um assunto que gera muita dúvida, eu também tinha muita dúvida quando eu comecei. Isso me causava muita, mas muita insegurança, porque eu nunca sabia realmente se aquele bolo ia servir para aquela festa que eu estava entregando. Muito também por causa da nossa cultura, né? Antigamente os nossos bolos eram imensos, pelo menos os bolos da minha época, né? Dos meus aniversários quando eu era criança, enfim. Eram bolos muito grandes, então eram bolos que servia não só para festa, como todo mundo levava para casa. Então quando eu comecei a fazer bolo, isso já tem 10 anos, eu fazia um bolo que eu achava que dava para 20 pessoas, na verdade eu estava certa, porque eu já seguia ali o padrão, já seguia a tabelinha, né? A tabela dos bolos. Algumas pessoas da minha família olhavam e falavam assim: Carol, mas só esse bolo aí vai dar para essa quantidade de pessoas? E isso me causava muita insegurança, mas porque a gente vem dessa cultura de levar bolo para casa, né? Dá um pedacinho de bolo para levar para minha mãe. Quem nunca fez isso numa festa de criança? Então, enfim, a gente vai conversar sobre isso para zerar de vez essa insegurança na hora de fornecer o bolo para o seu cliente, tá? Vamos começar falando o seguinte. Vou trazer aqui meu desenho para cá. Meu desenho igual os desenhos do Paulo. Vamos lá. Aqui eu fiz um bolo, né? Representei um bolo aqui nesse papel. Eu me baseio muito pela tabela da Wilton. Eu acho que é o que é mais próximo à realidade. Vocês vão ver várias tabelas na internet, às vezes com quantidades completamente diferentes uma das outras. Então por isso que eu sempre me baseei na tabela da Wilton, né? Vou até escrever aqui, ó, o Wilton, tá? Que é uma tabela super confiável de bolo, e aqui a gente vai falar basicamente sobre bolo redondo e bolo quadrado, né? O bolo redondo, acho que todos nós concordamos que 95% das pessoas que fazem bolo, das boleiras, né, das confeiteiras, fazem bolo redondo. Mas a gente usa muito o bolo quadrado também, ou retangular, principalmente para bolo de corte, né? Aqui a gente não vai falar de retangular, a gente vai focar um pouquinho também no bolo decorado, que geralmente a gente faz com o bolo redondo ou o bolo quadrado. Já forneci, por exemplo, o bolo hexagonal. Aí a gente vai ter que fazer um cálculozinho se por acaso você fornecer, mas não vai ser muito difícil. Se você estiver familiarizada com o bolo redondo e com o bolo quadrado, você vai ter mais ou menos uma ideia de quanto rende um bolo hexagonal, por exemplo, tá? Bolo hexagonal, na verdade eu já fiz hexágono e o octógono. É o octógono que fala? Mas o hexagonal é aquele que tem 6 lados, né? Um hexágono. Bem, é mais ou menos isso, né? O Paulo desenha melhor do que eu, mas é um bolo hexagonal. Enfim, temos esses tamanhos de bolo, mas a gente vai focar aqui, tamanhos não, formatos. Mas a gente vai focar aqui no redondo e no quadrado, tá? Antes que me perguntem, rola às vezes alguma dúvida em relação à quantidade de fatias. Por exemplo, Carol, um cliente me pediu, eu tô acostumada a fazer um bolo com 20 centímetros de diâmetro redondo, e o cliente me pediu um bolo quadrado. Eu cobro a mesma coisa? Eu te digo para não cobrar, porque o rendimento do quadrado vai ser diferente do redondo. Eu não sei se tem alguém na live que cobra bolo por quilo,
né? Mas mesmo sendo por quilo, o bolo quadrado vai ficar mais pesado do que o redondo, tá? Então, sendo fatia ou sendo por quilo, a peso, o bolo vai ter valores diferentes. Por quê? A gente observa aqui, ó, que o rendimento do bolo redondo é bem diferente do rendimento do bolo quadrado, e isso vai influenciar também no peso. O bolo redondo vai ser mais pesado do que... o bolo quadrado vai ser mais pesado do que o bolo redondo, tá? Deixa eu pegar aqui, Paulo, pega pra mim o aro de 15 quadrados, só pra mostrar. Eles são de tamanhos diferentes, mas já dá pra gente ter uma ideia. Olha aqui a diferença que a gente tem no bolo quadrado e no bolo redondo. Tá vendo? Dá pra ver, Paulo? Dá. Tá? Sem contar que muita gente tem muito mais praticidade em cortar o bolo quadrado do que o bolo redondo, tá? Depois a gente vai falar sobre corte de bolo, como a gente faz para cortar o bolo redondo também. Porque essa dificuldade precisa também ser sanada, né? Porque não adianta a gente fornecer, falar que o bolo vai render 12 fatias e na verdade o cliente não conseguir cortar as 12 fatias. Eu, quando forneço bolo, eu gosto de falar as quantidades aproximadas. Eu nunca sou taxativa para o meu cliente e falo que o bolo de 15 serve 12 fatias. Eu falo que rende de 12 a 15 fatias, porque eu sei que tem cliente que vai cortar mais. Tem cliente que no bolo de 15, ele sendo altão, cortando mais fininho, ele consegue até cortar 18 fatias. Então eu nunca sou taxativa na hora de passar essa quantidade para o meu cliente, tá? Eu vou falar sobre valor de fatia já, mas vamos então nos atentar aqui aos bolos redondos e quadrados e aos rendimentos. Então é o seguinte, eu uso essa tabela da Wilton. Na verdade, na tabela do Wilton aqui, por exemplo, ele dá 28 fatias no de 20 centímetros. Dá 28 fatias, mas eu prefiro trabalhar com 24 fatias, que é o que sempre deu certo pra mim, que é a forma que eu corto, que funciona super bem. A gente consegue cortar até 28? Sim, dependendo da forma que você corte, até 30 você consegue cortar. Mas eu gosto sempre de me basear por esses números, que são números que eu tenho certeza que vai dar certo. Falando ainda de quantidade de fatias, toda vez que o meu cliente me pede um bolo para... Vamos lá, ele tem 50... Deixa eu ver, 50 convidados? Não, vamos pensar em 40 convidados. Não, vou fazer melhor, 30 convidados. 30 convidados, esse bolo aqui de 25, por exemplo, ele serve 42 fatias, né? Então o cliente vai querer um bolo para 40 fatias, você vai oferecer um bolo redondo com 25 centímetros de diâmetro. Mas vamos supor que ele queira um bolo com 30 fatias. Aqui você pode oferecer para ele de 20, né? Você teria essa opção, mesmo sabendo que não vai chegar aí a quantidade de 30 fatias. Mas existe um tamanho intermediário que é de 18 centímetros, que é de 23 centímetros. Esse tamanho intermediário aqui, às vezes a gente consegue fazer, às vezes a gente consegue na internet, mas às vezes a gente consegue fazer também sob encomenda, tá? Então quem fica inseguro ainda em oferecer ou um bolo de 40 fatias ou um bolo de 25 fatias para o cliente, ou 24, quando tem uma festa de 30 pessoas, tenta ver esse aro de 23 centímetros que ajuda bastante. Eu tenho um outro aro aqui também, que serve, aro ou forma, tá? Eu tenho os dois, que é o de 17 centímetros, que eu sempre vendo para 20 fatias. Então também é um outro tamanho que ajuda bastante, principalmente esses tamanhos menores aqui, que são os que saem com mais facilidade, né? Os maiores, eles custam mais a sair. Então eu sempre tento ter mais tamanhos aqui entre 15 e 25 para a gente ter uma possibilidade maior de oferecer para o cliente, para a gente nem não perder tanto, né? Ou às vezes o cliente não querer fechar porque você só tem o tamanho de 25, por exemplo, e você atenderia muito mais fatias do que ele gostaria que você
gostaria de comprar, tá? Deu pra entender? Ficou claro aqui? Bom, aqui a gente tem um outro tamanho aqui pra cima, de 13, de 11, né? De 13, de 10, mas eu não vou entrar nesse detalhe não. São bolos menores, você sabe que vai atender menos de 10 fatias. Eu particularmente, antes da pandemia, eu só atendia de 20 em diante, tá? De 20 pra cima. Com o advento da pandemia, hoje eu atendo os bolos de 15 centímetros de diâmetro também, mas eu gosto de fazê-los sempre altinhos, porque eu não acho que ele fica bonito bem baixinho. Então eu acabo fazendo bolos mais altos, mas eu também ofereço agora para os meus clientes o bolo de 15, mas eu achei que, eu sempre achei que não era um bolo que me financeiramente tivesse um bom retorno. Então por isso que eu não trabalhava com de 15 centímetros antes da pandemia, trabalhava a partir do de 20. Isso é você que tem que determinar também. Deixa eu beber uma água. Quando você for fazer bolo de andar, por exemplo, é bom você somar, né, os tamanhos. Por exemplo, eu quero fazer aqui um bolo com 20 centímetros embaixo, 15 centímetros em cima. Aqui, em geral, eu vendo para uma festa que tenha 40 pessoas, tá? 20 mais 15. Ah, cara, mas se eu somar aqui, não vai dar tão perto assim de 40. Tudo bem, vai ficar um pouquinho distante ali de 40 fatias, mas é um bolo que rende de 35 a 40 fatias tranquilamente. Principalmente se você trabalhar com bolos mais altos. Lembra que a gente consegue uma fatia um pouco mais fina, porém mais alta. Então a gente consegue trabalhar com bolos de andares assim também, mesmo sendo abaixo do número de convidados da festa. Mas isso sempre, gente, sempre deixando muito claro para o seu cliente. Porque vai ter cliente que vai falar assim, não, eu quero a quantidade exata. E aí você vai ter que calcular a quantidade de fatias exatamente para o seu cliente. Acontece muito de você, de repente, calcular, né, um bolo de 2 andares ou 3 andares e não ficar proporcional, né? Por exemplo, eu, não gosto dessa proporção aqui, ó, 25 com 15 em cima. Fica um bolo enorme embaixo e um bolo pequenininho em cima. Eu acho que é uma proporção que não fica bonita, não fica harmônica. Então, o que eu faço? 12 mais 42 dá 56, né? Vamos supor que o cliente queira um bolo para 50, 60 pessoas. E aí você pensa que vai usar 25 e o de 15 em cima. Eu, Carol, não acho muito bonito esteticamente falando. É 54. Oi? 12 mais 42. Ah, tá, 54, errei. Mas tudo bem, foi rápido aqui. E aí, eu particularmente não acho esteticamente bonito. Então, o que eu vou falar para o meu cliente? Olha, você quer um bolo para 50, 60 pessoas? Eu tenho um bolo que vai ficar desse formato. Mas não vai ficar esteticamente elegante na sua festa, não vai ficar harmônico na sua mesa. Vamos então colocar um bolo de corte, mesmo que tenha dois andares? Então, o que eu faço? Eu faço um bolo de 20, um de 15, que fica proporcionalmente bonito, né? E aí eu complemento com o bolo de corte. Então isso é uma sugestão que você pode dar para o seu cliente também. Eu acho essa saída bem legal, eu costumo muito fazer isso. No início, quando eu comecei a fazer bolo, eu não fazia dessa forma. E depois que eu comecei a pensar que eu poderia... Na verdade, a gente sempre tenta se ajustar ao cliente, né? Mas hoje em dia eu entendo que o cliente que tem que ajustar o nosso trabalho. Senão a gente fica sem identidade. E aí fica um bolo que é em formato de pirâmide, o outro que é formato de torre. Aqui eu chamo de formato de torre. O formato de pirâmide é aquele que é bem largão, igual antigamente, sabe? Aqui mais fininho. E aí ele vai tendo uns espaços muito grandes aqui. Então acho que esteticamente não fica legal. Então você pode ajustar assim também, conversar de repente com o seu cliente para ter um bolo de corte. E aí você faz um bolo lá de 2 andares, 3 andares que fica de uma maneira mais harmônica. Beleza? Alguma pergunta, Paulo, em relação à quantidade? Eu vou deixar aqui, ó, se vocês quiserem printar. Depois eu vou fazer um post com essas informações, que acho que vai ficar mais legal, tá?
Aqui do lado eu coloquei a quantidade que serve do bolo quadrado e do lado de lá do bolo redondo. Aqui eu também coloquei o de 40 centímetros, mas geralmente esses são os que a gente mais utiliza, tá? Principalmente quem faz bolo de casamento, faz muito bolo de 5 andares, às vezes 6 andares, e usa essa quantidade. Hoje em dia, eu particularmente não faço mais bolos de casamento com muitos andares verdadeiros, tá? Geralmente eu vou até aqui no máximo 2º andar verdadeiro. Por quê? Porque o transporte é muito complicado, né? As nossas vias, né, de trânsito não são muito boas. E aí tem a questão da segurança na festa também, né? Então, quando eu digo na festa, não é por causa da estrutura do bolo, não. Quando eu digo segurança na festa, imagina, por exemplo, uma vez uma amiga minha me disse isso não saiu da minha cabeça. Imagina o garçom tirando o bolo da mesa, porque ele vai ter que levar para a cozinha para cortar, isso numa festa de casamento, com muita gente, de repente esbarra alguém, o bolo de casamento cai todo no chão e ninguém come bolo, né? Então eu penso em todas essas questões. Por isso que geralmente quando o bolo é muito grande, eu sempre falo para fazer o 1º andar verdadeiro, que aí a gente consegue transportar com mais facilidade e tem a questão da segurança na festa também, e aí a gente faz o restante cenográfico, né? E aí complementa com de corte, vamos supor que tenha 300 convidados na festa, né? A gente pode fazer dessa forma, beleza? Podemos seguir? Vamos falar sobre bolo versus número de convidados. Seguinte, eu sempre gosto de perguntar ao cliente quantos convidados tem na festa. Quando você for fazer lá as suas perguntas, né, para você fazer o orçamento, pergunta sempre quantos convidados tem. Deixa eu beber uma água. O cliente às vezes vem pedindo para você, eu quero um bolo para 100 pessoas, vamos supor. Eu quero um bolo para 100 pessoas. Mas quantos convidados tem na sua festa? Ele fala que tem 50, mas ele queria que sobrasse bolo. O que eu percebo em relação aos bolos que eu faço, seguindo aquele padrão, aquela quantidade de fatias, né? Hoje em dia a gente não tem mais aquele costume tão grande quanto tinha antigamente de levar bolo para casa. Eu já tive muito feedback de cliente que me feedback ou retorno, né? Enfim, mas me falando que o bolo sobrou, né? Sobrou, ai Carol, que bom, o bolo sobrou, eu congelei, vou comer, enfim, geralmente eles ficam felizes porque sobrou. E é porque eu faço bolo a mais? Não, é porque eu sigo a tabela, tá? Então, às vezes o cliente me chega me perguntando 100 fatias de bolo, mas tem 50 convidados, e aí eu tento falar pra ele, seria maravilhoso ganhar pelas 100 fatias? Sim, é maravilhoso ganhar pelas 100 fatias, mas é um desperdício muito grande. Eu penso também no lado do cliente. E aí, se você também não fizer essas 100 fatias a mais, com certeza vão aparecer outros clientes para você poder fazer isso. Isso tranquilamente acontece, tá? Então, eu pergunto o número de convidados que tem na festa. E se a festa for muito grande, como por exemplo uma festa de casamento, isso aqui é legal, tá, gente? Eu sempre indico aproximadamente 70% de bolo em relação ao número de convidados. Em relação ao número de convidados, tá? Era só colocar aqui, ó, 70% de bolo em relação ao número de convidados. Por que eu faço isso? Vamos pensar em festas grandes. Eu tô falando casamento, mas vamos pensar numa festa de 1 ano, que tem muita criança, por exemplo, que às vezes nem come bolo, e festa de 1 ano geralmente é muito grande. Na pandemia a gente não tá tendo tanto, né? Agora no finalzinho do ano até que a gente tá tendo festas maiores, né? Mas a gente ficou muito tempo só fazendo bolinho de 15, né? Pelo menos eu acredito que você também. Então, quando tem festas maiores, festas de 1 ano, festa de 15 anos, festa de casamento, né? O cliente me pergunta, vem fechar um bolo, quer, não sei, uma quantidade muito grande de bolo, são 200 convidados, 300 convidados,
eu sempre indico 70% de bolo em relação ao número de convidados. Então, o que seria isso? Se eu tenho 300 convidados, vamos fazer um bolo de 200, com 200 fatias, tá? E eu penso sempre no seguinte: primeiro, as perguntas que a gente precisa fazer. Nessa festa tem bebida alcoólica? Se tiver bebida alcoólica, dificilmente todos os convidados vão comer bolo, né? Bebida alcoólica. Tem os faltantes da festa. Festa muito grande, geralmente tem um percentual grande de falta. Terceiro, criança às vezes é contabilizada, mas não come. Tem gente que não come doce. Então, são várias continhas que a gente faz para chegar nesse número de 70% de bolo em relação ao número de convidados. Porém, você com certeza vai esbarrar com algum cliente que fale para você: não, Carol, eu quero que tenha bolo para todo mundo. Com certeza você vai ouvir isso de algum cliente. E aí você com certeza vai fazer esse bolo para todo mundo, né? É uma questão de conversa mesmo, de uma troca entre você e o seu cliente quando você estiver fazendo o orçamento do bolo. Eu não costumo fazer isso para bolos menores, tá? Quando a festa tem 30 convidados, 40 convidados, eu geralmente faço mesmo a quantidade de fatias para aquela festa, enfim, porque são festas menores, geralmente são mais intimistas, as pessoas vão levar o bolo para casa quando terminar a festa. Não é um caso de uma festa grande, tá? Mas quando a festa é grande, eu sempre trabalho com esse número e esse número sempre dá certo. Deixa eu contar uma historinha aqui. Eu falei de bebida alcoólica, né? Uma vez eu fui fazer um bolo de casamento para uma festa evangélica e eu falei assim: olha, eu indico 70% de bolo. Eu sempre falei isso, indico 70%. Faltam 10 dias mais ou menos pro casamento, a noiva manda mensagem pra mim: Carol, vamos aumentar essa quantidade, eu quero que tenha bolo pra todo mundo, eu tô com medo de faltar bolo. Falei: tudo bem, quer aumentar, a gente aumenta. Um pouquinho mais próximo, a noiva queria que eu fizesse bolo a mais. Eu falei: olha só, não faz bolo a mais não. Não faz bolo a mais não, que eu tenho certeza que a quantidade que você fechou vai dar e vai sobrar. Porque detalhe, bolo geralmente é cortado no final da festa. Tem convidado que às vezes vai antes da festa também. Então a gente tem um outro ponto para observar, o motivo que eu coloco aqui de 70% de bolo em relação ao número de convidados. E aí o que aconteceu? Era um casamento, eu fiz um bolo de 3 andares todo verdadeiro e eu fiz mais 2 bolos de corte. Cortou um bolo de corte só, o outro bolo de corte foi mais ou menos até a metade. E o bolo da mesa de 3 andares, que tinha mais ou menos 100, 120 fatias, ficou todo. Ficou todo, ou seja, ninguém comeu o bolo. Por quê? O bolo já foi cortado no final, muita gente já tinha ido embora, tudo aquilo que eu falei pra vocês aconteceu, exceto a bebida alcoólica, tá? Mas tudo que eu falei pra vocês aconteceu. Por isso que eu acho que é importante sim a gente se posicionar em relação a essa quantidade, porque funciona, tá? Funciona super bem. Tranquilo até agora? Vamos falar de valor de fatia? Ó, isso aqui é um assunto que eu gosto muito de falar, que eu sempre dou um conselho a vocês em relação ao valor da fatia. Eu não vou entrar aqui em valor de fatia do preço que a gente cobra não, tá? O que eu quero falar aqui em relação ao valor da fatia é o seguinte, é pra você não falar o valor da fatia, eu tava tentando lembrar. Quando o cliente entra em contato pedindo o valor para você, qual é o valor da sua fatia? Eu, particularmente, não passo o valor da minha fatia. Eu sei para mim quanto custa a minha fatia, mas só para o meu cálculo, tá? Eu uso o valor da minha fatia para eu calcular. Lembra lá daquela nossa tabela? Vamos supor que a gente faça um bolo para 20 pessoas. Eu sei o valor da minha fatia, eu vou multiplicar pelo valor da fatia. E aí o valor que der aqui, eu vou passar para o meu cliente, tá? E eu sempre tenho ideia também a seguinte condição. O valor da minha fatia, aí é a minha forma de trabalhar. Eu trabalho com o valor a partir de X, tá? Por quê? Se o bolo for muito elaborado, bolo é o seguinte, né?
Bolo, a estrutura dele vai ser a mesma. Se você fizer 2 bolos para 100 pessoas, por exemplo, você vai gastar a mesma quantidade de material para os 2. Porém, se um for todo lisinho, só com lacinho, você vai demorar X horas. Se o outro for todo cheio de bola, decoração, modelagem, enfim, muita decoração, você vai demorar 3 vezes X horas. Então a gente tem que pensar, quando a gente for decorar um bolo, é bom a gente pensar na questão do tempo que a gente vai levar para decorar aquele bolo. Por isso que eu não passo o valor da fatia para o meu cliente. Vamos supor, eu posso falar o valor da fatia do meu bolo? Pode. Então eu vou falar o valor da fatia do meu bolo. Vocês querem saber o valor da fatia do meu bolo? Eu cobro a partir de R$15 a fatia do bolo, tá? Então, então aqui seria 20 vezes 15, tá? Então, por que eu cobro a partir de R$15 a fatia? Porque se eu faço um bolo espatulado, lisinho, só com uma florzinha, é bem rápido. Vocês viram que eu decorei um bolo hoje de tarde bem rapidinho, né? Depois que o bolo tá pronto, é bem rápido. Agora, se eu faço um bolo, vocês viram um bolo de casamento que eu fiz, tá lá nos stories, quem não viu ainda, que é todo decorado à mão, com glacê real, depois tem mais flores de açúcar no topo. Aquele bolo eu demorei 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Eu demorei mais ou menos umas 6 horas fazendo aquele bolo, só decorando, já estava todo coberto com pasta, tá? 5 horas mais ou menos, já estava todo coberto com pasta. Então pensa nesses detalhes quando você for passar a fatia, o valor da fatia para o seu cliente. Então se eu cobro R$15, a partir de R$15 o valor da minha fatia, eu particularmente não acho justo cobrar o mesmo valor quando ele é muito trabalhoso, né? Não é justo nem para o cliente que quer um bolo simples, nem para mim quando eu vou decorar um bolo bem trabalhoso. Mas eu não falo para o meu cliente, olha, o valor da minha fatia custa a partir de R$15. Sabe por que eu não falo isso? Porque quando ele me passar o bolo, porque tem gente que já pede orçamento assim, tá? Qual é o valor da fatia? Eu sei que você provavelmente já recebeu algum pedido de orçamento assim. Quando chega pedindo o valor da fatia, eu não passo, que é a partir de 15. Porque ele já entende que o meu bolo custa R$15. E não é isso, é a partir de, entendeu? Então, assim que eu trabalho, eu tenho o valor da minha fatia, ou quem trabalha por quilo tem o valor do quilo, mas eu não acho que seja interessante passar esse valor para o cliente. Usa esse valor só para você fazer o cálculo, beleza? Então é assim que eu faço. Aí vai Paulo lá pintar um bolo com um quadro na frente, um Harry Potter. Já pensou se eu já passo o valor para a pessoa antes da pessoa me pedir a pintura? Exatamente. Tem isso ainda, tem a questão de você, se você passa o valor, né, o cliente, ele acha que ele pode te pedir. Tem gente que gosta de trabalhar já com valor superior. Por exemplo, eu trabalho com os bolos de 10 a 15 reais. Então eu vou trabalhar sempre com 15. Por quê? Se o cliente me passar um bolo simples, quiser um bolo simples, ou um bolo rebuscado, eu não vou perder tempo fazendo orçamento. Eu já sei que vai ser sempre 15 reais, tá? Independente da decoração. Também pode trabalhar dessa forma. Eu não trabalho dessa forma, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ver se esse bolo vai demorar muito, se não vai. Meu orçamento demora um pouquinho por isso também. Mas se você quiser já trabalhar com um valor fixo, porém mais alto, né? Pensando já no bolo mais trabalhoso, também dá para trabalhar assim, que aí quando vem um bolo mais simples, você trabalha mais rápido, né, e acaba ganhando igual ao bolo mais caro. Também tem essa possibilidade, algumas pessoas também trabalham dessa forma. Porque isso aí tem a questão da identidade visual, né? Quando você cria uma identidade visual, seu cliente vê o seu, por exemplo, o seu Instagram como uma vitrine. Né? Então, se você tem uma linha de decoração, né? Uma linha de decoração, ele sabe que é aquele nível ali que você trabalha, né? Então tem toda uma análise. Exatamente. Bolo quadrado versus bolo redondo, eu já falei com vocês lá atrás, né? Que existe uma diferença para você cobrar, porque o bolo quadrado vai render mais do que o bolo redondo, por questão física, né? A questão de tamanho mesmo. Enfim, então
lembra de na hora de calcular, de cobrar, que o bolo quadrado vai render um pouco a mais. Como cortar o bolo alto eu também já falei, tá? Que ele não vai influenciar na quantidade de fatia, porém você consegue cortar um pouquinho mais fino e aí obviamente vai render um pouco mais na festa, mas eu trabalho sempre, o bolo tendo 15, tendo 12, que são os tamanhos que eu geralmente trabalho, eu uso aquela tabela que eu mostrei a vocês lá atrás, tá? Então já fomos aqui, vamos então como cortar o bolo. Tem dúvida, Paulo? Não, o pessoal tá... Esse valor 15 de 15 seria para qualquer recheio ou também varia de acordo com o recheio? Então, isso também é outra coisa que você tem que determinar na sua tabela, né? Quando você fizer uma tabela lá de bolos, eu indico que todo mundo tenha uma tabela, porque é mais fácil da gente trabalhar assim. Quando eu faço a minha precificação, jogo lá na minha tabelinha, né? Os valores, os insumos, mão de obra, tudo mais, eu já penso sempre com os recheios mais caros. Então eu não faço variação de recheio. O único recheio que eu cobrava mais caro, mas agora também eu não faço mais, é quando eu usava Nutella pura no bolo. Mas Nutella pura no bolo também não é legal, porque se você, por exemplo, botar na geladeira e tudo mais, fica difícil de cortar. Mas eu não tenho variação de preço em relação aos recheios não, porque eu já faço a minha precificação contando com nozes, com damasco, tá? Mas se você quiser fazer essa variação, você pode fazer. Coloca lá na sua tabelinha os asteriscos, né? Um valor adicional em relação aos recheios, enfim. E trabalhar com tabela facilita demais. Tem um desabafo aqui do Renato. Qual é o milagre que o povo faz para bolo de desapego, né? Eu vi um story da Camila, né? Eu acho que a Camila não tá aí não, mas de vez em quando ela aparece aqui na live. E ela tava falando justamente sobre isso. Pro confeiteiro não ter medo de cobrar a gente, se a gente faz um trabalho primoroso, se o cliente está querendo comprar com a gente, é porque alguma coisa boa a gente está mostrando. Por que a gente vai se desvalorizar e cobrar menos? Eu falei o seguinte para ela: desde que eu comecei, eu sempre tive essa ideia de que eu preciso me valorizar. Comecei cobrando muito alto? Não, mas eu tava ali na média do mercado, tá? Quem quer preço, muitas das vezes quer algo muito primoroso, não é nem primoroso, mas é algo que vai além do preço que ele quer pagar. Então ele quer pagar ali R$3 na fatia do bolo, que às vezes paga reclamando que tá caro, mas ele quer um bolo ultra que gira, que pisca, que não sei o que, entende? Então a gente tem que se valorizar em relação a isso. Não tô falando pra vocês cobrarem 15, 20, tem gente que cobra R$30 a fatia de um bolo, né? A galera que tem um nome muito forte no mercado, casamento e tudo mais, R$30 na fatia do bolo, eu não tô falando isso, mas se valorizem. Façam os cálculos, né? Eu sempre falo isso, eu não tirei, por enquanto eu não vou tirar a minha live de precificação, porque eu acho super importante que a gente aprenda a fazer o mínimo ali, o cálculo mínimo pra gente saber cobrar. Porque é difícil. Muitas confeiteiras, muitos confeiteiros param de fazer bolo porque ficam desanimados. E ficam desanimados porque a concorrência cobra mais barato, porque é desleal. Gente, de verdade, eu nunca pensei na minha concorrência. Eu sempre pensei em fazer meu trabalho e vender meu trabalho. Então, foca no seu, né? Foca no seu. Você gosta do seu trabalho? Se você acha que tem que melhorar, a gente sempre tem que melhorar. Eu tenho que melhorar, Paulo tem que melhorar, se bem que eu gosto tanto da pintura do Paulo que eu acho que tá bom. Mas ele se cobra muito em relação à pintura. Então assim, a gente tá aqui evoluindo, a gente sempre tem que melhorar. Mas se a gente não se valorizar, não vai ser o cliente que vai valorizar a gente não. Então se valorizem. Vamos falar em como... Tem mais alguma coisa? Vamos falar de como cortar o bolo? Então o pessoal tá desabafando. Virou uma live de desabafo, né? O pessoal tá se lamentando, realmente tem que ter mais aulas de educação financeira, realmente tem que ter. Tem, também acho que A gente tem. tem que se educar, saber que, caramba, eu preciso regulamentar o meu jeito de cobrar os meus produtos. Tem que virar
um mandamento ali pra você, entendeu? Você tem que se posicionar, né? Primeiro, Exato. que nem todos os seus seguidores são seus clientes. Nem todas as pessoas do seu bairro, da sua cidade, enfim, serão seu público, né? Assim, a gente tem que definir o nosso público. Então, quando eu falo que não é o cliente que nos escolhe, mas é a gente que escolhe o cliente, é por causa do nosso posicionamento também. Acho que principalmente por causa do nosso posicionamento. Então, se você der um jeitinho, der um descontinho, der tudoinho, né, no final das contas você vai cobrar bem baratinho. Então tem que é difícil. Eu não tô falando que é fácil, porque realmente a gente bate nessa coisa de concorrência desleal. Mas não é impossível. Não é impossível cobrar o preço justo, porque você vai encontrar o seu cliente que vai pagar e vai valorizar pelo seu trabalho. Lá no comecinho, lá no nosso comecinho, a gente tinha medo de aumentar o nosso preço, mas chegou um momento que a gente falou assim, gente, eu confio no meu produto, cara. Alguém vai comprar o meu produto porque vai confiar também. E isso é fato. Lógico, você não vai... Não vão ser 100 pessoas do dia para o outro que vão, né, ser do cliente. Você tem que buscar cada um ali, mas alguém vai sabe comprar como eu o seu fiz produto. lá no início, quando eu quis aumentar o meu preço? A gente foi de tamanho de bolo para preço, né? Mas tudo bem. Quando eu comecei, em 2010, eu vendia a fatia do meu bolo a R$3,50. Nessa época, eu falava pro cliente que era R$3,50, tá? Mas esse valor aqui, em 2010, ele não era muito surreal, não, tá? Ele era um valor bacaninha, não era, que maravilhoso, mas dava, né? Dava pra gente ganhar um dinheiro em cima disso aqui. E aí, teve um momento que eu falei, eu preciso aumentar o meu valor. E sabe o que eu fiz? Eu literalmente dobrei meu preço. Eu fui de R$3,50 para R$7. E aí, como eu fiz? Clientes novos, eu cobrava R$7. Clientes antigos, eu falava, o ano mudou, meu valor aumentou, mas eu vou te cobrar como você é meu cliente fiel e tal. Tô falando que isso é certo que eu fiz? Não tô falando que é certo que eu fiz, tá? Mas eu fazia isso, eu dava um valor diferenciado para os meus clientes que sempre compravam comigo. Então eu cobrava R$6, R$5 e o cliente se mantinha ali. Depois eu ajustei e todo mundo foi pelo mesmo preço. E hoje eu cobro tudo igual. Exatamente. Mas assim, para não ficar tão chocante para os meus clientes que sempre compravam comigo, eu fazia dessa forma. Eu fiz dessa forma quando eu mudei assim radicalmente o valor do meu bolo, tá? E gente, a gente sempre fez muita coisa radical. Muita coisa radical. Tipo assim, parar de fazer doces modelados. Cara, isso foi um baque. Parar de fazer chantininho. Isso foi um baque. Mas tem que ser radical, cara. Se você quer crescer e tem algo que tá te segurando, tem algo que, caramba, eu sei que eu posso fazer mais isso, mas isso aqui que eu faço bastante tá me segurando, mas não é o meu amor. Gente, pra vocês terem uma noção, por festa no final de semana, com doces modelados, a gente faturava de R$1.000 a R$2.000 em cada festa, com doces modelados. Gente, imagina isso o naquela que época que a gente fazia. Não, a gente parou de fazer tem quase 2 anos, tem 1 ano e meio. Exatamente, tem 1 ano e meio. Imagina você perder de R$1.000 a R$2.000 em cada festa no final de semana. Às vezes a gente fazia 4 ou 5 festas com doces modelados. Então, isso aí é bruto, tá, gente? Não é valor, assim, é o bruto, enfim. Não é o líquido, não. Mas ainda assim, era um valor bem considerável, né? Então, perder isso, vocês não imaginam o que foi pra mim. Eu falei, Paulo, a gente não vai conseguir mais. E, gente, não é verdade. Quando a gente foca, a gente consegue. Vamos seguir? Vamos que vamos. Então tá. Aqui, pra finalizar, depois eu abro aí pra gente conversar um pouquinho, que aí eu vou ver quem tá na live, quem vai falar comigo. Vamos falar aqui de como cortar o bolo. Eu não vou cortar um bolo aqui, não vou fatiar aqui, mas, enfim. Deixa eu fazer um desenho aqui que eu acho que é mais fácil. Um bolo redondo. Será que vai sair a bola do Kiko ou será que vai sair redonda? Ou um bolo quadrado? Gente, tem um quadrado e tem um círculo aí. Você tem 2 moldes, não usou porque não quis. Tá. Qual é o mais
comum que antigamente a gente cortava, né? Ou a gente fazia aqui uma bola no meio e ia cortando, né? Ou a gente cortava como pizza, né? Tinham essas duas formas. São erradas? Não, mas é uma forma que rende menos o bolo redondo, tá? Mas dá pra cortar sim. Inclusive tem uma teoria muito interessante de que quando você corta como pizza, o convidado da festa vai provar desde o meio até a bordinha do bolo. Geralmente a bordinha do bolo tem menos calda, é menos molhadinha, né? E o meio do bolo já tem mais calda, é mais molhada. Geralmente acontece isso, porque a gente evita de molhar muito aqui a bordinha por causa da estrutura do bolo. Então pode cortar assim, mas às vezes a gente perde um pouquinho aí a questão do rendimento. Então, o bolo quadrado, a gente corta assim, não é? Vem a faca, isso aqui tá muito legal, tá funcionando muito bem. Tá sabendo legal. Tá, ó. A gente corta assim, depois vem cortando as fatias de aproximadamente 1 centímetro, não é? Depois a gente corta assim e vem cortando também, mais ou menos, as fatias de 1 centímetro. Quando a gente corta um bolo redondo, a gente vai pensar na mesma questão do bolo quadrado, tá? Aqui, ó, essa partezinha aqui que geralmente tem ganache, pasta americana, chantininho, né? Geralmente eu tiro, tá? E aí eu venho cortando a partir daqui como um bolo igualzinho a um bolo quadrado. Então, acho que é a forma mais fácil da gente cortar. Tem uma outra forma também. Onde eu vou colocar? Não quero gastar outra folha. É muito pão duro até com a folha. Não, gente, é a árvore. Coitada da árvore. Ó, a gente pode cortar assim também. Aqui vai ficar mais difícil de mostrar. Pera aí. Eu não vou conseguir mostrar dessa forma pra vocês, mas a gente pode cortar maior e depois cortar assim e corta no meio, assim e corta no meio, assim e corta no meio. Essa forma também rende bastante, mas eu costumo cortar o bolo redondo mais dessa forma aqui, tá? Última diquinha quando a festa tem garçom, você pode contar que esse bolo que você fez para, sei lá, 50 pessoas, ele vai conseguir cortar para 80. Vai render muito. Garçom, quem trabalha em buffet geralmente sabe cortar bolo como ninguém, porque tá acostumado, né? Gente, a gente não sabe cortar bolo direito não, gente. A gente sabe fazer o bolo. Eu corto, mas não é uma perfeição, sabe? Os caras, eu não sei o que eles fazem ali, cara. Eles cortam muito bem. Eles brincam Elas, enfim, quem trabalha pessoal, no buffet, exatamente, né, e corta o bolo, geralmente corta um bolo como ninguém. Então, por isso que aí a gente volta lá nas festas grandes, né? Festas grandes também tem os funcionários lá que estão... Os funcionários não, os fornecedores que estão trabalhando na festa, né, do buffet e tal. E geralmente eles que cortam. Então, por isso que 70% é o ideal ali quando a gente fala de grandes quantidades de grandes festas, tá? Foi? Alguém perguntou aqui como é que corta um bolo alto sem quebrar. Gente, tem tanta coisa que influencia ele não quebrar. Não é só o corte, não. Assim, tem a ver com a estrutura do bolo, tá? Tem muito a ver com a estrutura do bolo. Se for um bolo... Mas eu gosto muito... Acho que não vai ter aqui, não. Uma coisa eu falo. Uma coisa eu posso até arriscar falando. Um bolo de ganache com ganache dificilmente quebra. Não, Paulo. Não é bem assim. Não é bem assim. Ele gosta, né? Ele gosta. Não gosta de soltar o veneno. Não é bem assim, não. Dificilmente ele cai, tá? Porque às vezes a gente tá cortando um bolo e lá no final, às vezes, o bolo cai. Provavelmente aconteceu isso com você. Mas a ganache, se estiver mais firminha, principalmente em tempos frios, né? Que ela pode ficar mais firminha, a gente... né, força um pouquinho para cortar. E aí se a estrutura do bolo, aí que a gente fala da estrutura, não estiver muito bem montada, pode quebrar também, como todos os outros bolos.
Mas é muito legal ter tipo um mini salva-bolo ou a espátula mesmo. Sabe aquela espátula que eu raspo? Aquilo ali apoia, que é uma beleza, gente. É porque não tá aqui, mas acho que vocês sabem do que eu tô falando. Aquele raspador de inox, dá pra cortar e apoiar, cortar e apoiar. Acho que foi. Acho que deu pra passar o recado. Foi tranquilo? Porque eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Eu vejo que muita gente tem muita dificuldade, mas seguindo aqui essa regrinha, com certeza você passa para o seu cliente com toda a tranquilidade do mundo e toda a certeza que o rendimento do bolo vai ser correto. É isso aí. Gente, então muito obrigada. Amanhã a gente tem live às 5 e 7 e 27 novamente, tá? Amanhã acho que a gente tem receita, não tô lembrada não, mas a gente tem receita. Então, não tô lembrada qual é. Mas a gente se encontra, tá? Um grande beijo e até amanhã, 5 e 7 da tarde. Beijo! Beijo, tchau, tchau, gente.